Olá, pessoal! Nesse vídeo nós vamos falar da maior dúvida que as pessoas têm quando a gente fala de inventário. Quanto custa fazer o inventário? Eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar você que perdeu aí um ente querido e quer fazer o inventário, e você, advogado, que muitas vezes não sabe como explicar para o seu cliente quanto custa o inventário, porque eu tenho certeza que é uma das dúvidas que mais chega para você se você atua nessa área. Bom, quero inicialmente fazer algumas considerações sobre o assunto. Primeira coisa, as pessoas têm na cabeça e tem esse mito de que inventário é muito caro, inventário é muito caro. Realmente não é um valor simbólico. Tem um valor, mas não é tão caro assim como a maioria das pessoas imaginam. Primeiro que vamos considerar aqui em âmbito mundial, a gente tem que aqui no Brasil a alíquota do ITCMD ou do ITCD, dependendo do estado, vai até 8%, ou seja, 8% é a alíquota máxima aqui dentro do Brasil. Se a gente considerar países como da Europa, a gente tem aí alíquotas de 30%, 40%, até 50%. Então, não, a gente não tem um imposto tão alto comparado com outros países. Mas é claro que isso vai de país para país, cada um tem a sua realidade. Mas o que eu quero deixar claro é que, se hoje a gente tem um limite de 8%, pode ser que daqui a alguns anos esse limite seja estendido. Outra coisa que você precisa entender é que essa alíquota é estadual. Então, cada estado do Brasil tem a sua alíquota determinada por uma lei estadual. Aqui no estado de São Paulo, hoje, a gente tem uma alíquota de 4% fixa. Tem alguns estados que a alíquota é progressiva. A depender do valor do Monte Mor, é o valor da alíquota, que pode ser 2, 4, 6, até 8. Então, sobre esses comentários iniciais que eu queria fazer sobre essa questão da alíquota. E mais, outra coisa que faz as pessoas acharem que o inventário é muito caro é porque elas têm mania de querer acreditar que aquilo que é do pai já é delas. Elas esquecem que o que é do pai ou, enfim, da mãe é algo que é deles, que eles construíram e que através da herança, que através de um inventário, vai ser passado para eles. Então, muitas vezes o filho já acha que todo aquele patrimônio do pai é dele. E aí, por isso, ele acha caro pagar o inventário. Mas ele não está percebendo que aquilo não é dele, aquilo é do pai. E aí, agora, com o falecimento do pai, aquilo vai ser passado para ele e tem um certo custo. E aí, se a gente fala, por exemplo, de um patrimônio de R$1 milhão, a gente tem aqui no estado de São Paulo, que a alíquota é 4%, a gente tem um imposto de 40 mil. Então, é alto, é um valor alto. Mas se você considerar que aquela pessoa está recebendo para ela um patrimônio de R$1 milhão e está pagando 40 mil, no proporcional não é um valor tão grande assim. Então, a ideia das pessoas, e até isso que eu tento falar muito para os meus clientes, eles precisam entender que quando a gente fala de herança, a pessoa que está recebendo aquilo, ela não era dona, entendeu? Ela está recebendo aquilo pelo inventário, pela herança daquele falecido que deixou esse patrimônio. Então, entendam isso, é o primeiro momento. Mas vamos lá. O que consiste? Com o que eu vou ter que gastar para fazer o inventário? A primeira coisa, sem dúvida, é essa questão do imposto. Como que eu vou calcular o imposto? A primeira coisa que você tem que saber é qual a alíquota aí do seu estado. Isso é facilmente, você joga no Google, você vai conseguir descobrir. Se a alíquota é fixa, igual aqui no estado de São Paulo, mais tranquilo. Se a alíquota é variável, você tem que fazer o valor do Monte Mor para saber qual vai ser a alíquota aplicável. Quando eu falo que ela é variável, é porque, por exemplo, tem estados em que, se o Monte Mor, quando eu falo de Monte Mor, eu estou falando de todo o patrimônio deixado, do que é a herança. Se o Monte Mor vai até 200 mil, a alíquota é, sei lá, 2%. De 200 mil a 400 mil, 4%. Acima de 400 mil, 6%. Isso é uma alíquota progressiva, uma alíquota variável.
Como que você vai fazer para ter uma noção do valor desse monte-mor, do patrimônio? Tem que fazer um levantamento dos bens. Então, tem que ter uma noção aí do que aquele falecido deixou. Fez o levantamento dos bens, você vai atrás da documentação desses bens. E aí que entra também outra questão que é muito de estado para estado, que é o valor base que será considerado no cálculo daquele bem. Por exemplo, aqui na minha cidade, em Franca, a gente considera o valor venal do imóvel para o cálculo do imposto. Então, eu já pego o IPTU da pessoa, já acesso o site da prefeitura, já vejo o valor venal daquele imóvel e aí já multiplico por 4%, eu já tenho qual vai ser o imposto calculado ali. Então, o que você tem que fazer para saber no seu caso? Você vai precisar fazer o levantamento, descobrir se essa alíquota, qual é a base dela, se é sobre o valor venal ou se não. Tem alguns estados em que o próprio Cefaz, a Secretaria da Fazenda, que vai fazer uma avaliação do bem, e aí geralmente essa avaliação é de acordo com o valor de mercado, então é um valor mais considerável, sendo que a gente sabe que o valor venal geralmente é bem abaixo do valor de mercado. No caso do seu estado, o Cefaz fazer essa avaliação, o que você vai levar em consideração? Mais ou menos o valor de mercado. Então, você tem que ter uma noção, aquele imóvel localizado na rua tal, que tem tantos metros quadrados e tal, mais ou menos hoje no mercado, ele vale isso. Isso tudo é para a gente fazer, lembrando, uma estimativa. Você só vai ter o valor exato de quanto vai gastar no inventário só lá no final. Só no final. Então, assim, isso aqui são preliminares. Até para quando você for atender seu cliente, você tem que deixar muito claro para ele que esses valores são estimativas. Não dá para a gente bater e falar, olha, vai ser assim. Alguns casos que tem, às vezes, um imóvel, você consegue fazer mais fácil porque não tem tantas variantes. Bom, essa é a forma de calcular a questão do imposto. Precisa saber do patrimônio e a base de cálculo aí de quanto que vale esse patrimônio. Geralmente, a maioria dos estados, quando a gente fala de imóvel, é valor venal. Quando a gente fala de carro, é tabela FIPE. Quando a gente fala de terra, é o valor no ITR. Então, tem que verificar essa questão aí. Tudo isso você consegue descobrir pela internet como que é aí no seu estado, na sua cidade. Bom, fez a questão do imposto. O segundo gasto que você tem no inventário é as custas, seja processuais, seja no cartório. E aí vai depender se o inventário vai ser feito extrajudicial no cartório ou judicial através de uma ação. Em ambos os casos, você terá custos e esses custos também são proporcionais ao monte-mor. Então, vai precisar ter uma noção aí do tamanho do patrimônio que está sendo transferido para calcular. Quando a gente fala na justiça, a gente fala de judicial, tem lá a tabela no site do seu estado. Se eu entrar aqui no site do TJ de São Paulo, tem lá uma tabela de custas e aí tem o valor lá em caso de inventário, a depender do tamanho do monte-mor. Então, a depender, o monte-mor é de 200 mil, o valor é tanto. Então, isso também é facilmente verificado através da internet no site do Tribunal do seu estado. Você entra lá em custas. A parte também de cartório é um valor padrão também para todos os cartórios. Depende também do valor do patrimônio a ser transferido, mas em relação a valores é padronizado e, se eu não me engano, no site, tem um site que informa toda essa questão de valores de cartórios. Então tem que colocar aí na ponta do lápis esses custos que também são necessários. E por último, temos a questão do advogado. O advogado, ele é imprescindível para se fazer uma ação de inventário, tanto no extrajudicial quanto no judicial precisa da presença de um advogado. E aí você consegue também dar uma analisada em valores na tabela da OAB. Cada estado também possui uma tabela e tem lá valores sugestivos
de mais ou menos qual seria o valor a ser cobrado. Lembrando que cada advogado segue suas regras e você vai falar assim, ah, mas advogado cobra muito caro. É proporcional ao patrimônio também que vai ser transferido. É proporcional àquele caso. Ah, tá todo mundo de acordo, vai estar todo mundo ali assinando rapidinho, é uma coisa. Outra coisa é um inventário em que há um certo litígio ali entre os herdeiros. Lembrando que advogado especialista nos casos de inventário tendem a diminuir muito o prazo de duração da ação. Outro mito que eu sempre falo que as pessoas têm é de que inventário demora muito, é um processo muito longo. Isso é mito, gente. Não necessariamente um processo de inventário precisa durar muito tempo. Se você aí conta com um advogado bom nessa área, ele vai usar de estratégias e de negociação entre os envolvidos para que isso não se delongue no tempo, porque não faz sentido um inventário passar 5, 10 anos aí correndo. Eu acho que todos tendem a perder. Então, basicamente, são essas 3 frentes de gastos aí que você vai ter dentro de um inventário. Lembrando que é extremamente importante que se faça um inventário, porque se você não fizer, aqueles bens ficam de forma irregular. E aí, para você fazer qualquer movimentação com aquele bem, você vai precisar da abertura do inventário. Por quê? Ah, eu quero vender aquele terreno que o meu pai deixou. Vai precisar abrir o inventário. Por quê? O terreno está no nome do pai. Ele não está mais aqui para assinar. Como é que vai vender? Então, precisa ficar atento a isso. Organizar é muito importante que as pessoas tenham noção desses gastos que terão. Então, se o falecido deixou certa quantia no banco ou deixou, enfim, algum seguro, deixou algum valor, é bom que fique reservado para resolver tudo isso, para resolver toda essa pendência. Se não, vai ter que provavelmente vender algum bem para tentar resolver, mas nunca deixar para depois. Deixar para depois ainda corre o risco de pagar multa e não é barato, não é barato. Também vai depender do seu estado, da lei do estado que estipula a multa, mas não é uma multa barata. A gente coloca aí multa, coloca juros, então esse valor pode ficar muito maior e virar uma bola de neve. Então, é muito importante convencer o seu cliente disso, de que deixar para depois é só aumentar o valor. Se acha que já está caro agora, depois pode ficar ainda mais. Bom, pessoal, é isso. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, deixem aqui para mim nos comentários e até mais.